Bem-vindos, alunos, ao meu canal para a nossa aula de Sociologia. Hoje nós vamos analisar alguns aspectos da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. O nosso foco vai ser a parte sociológica da obra e não tanto a parte literária, tá? Então, o João Cabral, ele é um poeta, né, nordestino. Ele nasceu em Recife, né, em 1920, e ele viveu o período da Primeira República, né, nos primeiros 10 anos de vida. Depois houve a Revolução de 30, né, entrou Getúlio Vargas, e aí ele vai viver a época do governo Vargas, até 1945, o Vargas sai do poder, entra o general Dutra, eleito. Depois, nessa época do general Dutra, aí, do final de 1945, ele já era diplomata. Então, quando é eleito o segundo governo de Vargas, em 1950, o João Cabral de Melo Neto ele já era um diplomata do Brasil. Então, ele tem uma vida acadêmica muito boa, ele estudou muito, ele entende bastante daquela realidade do Brasil, que o Brasil estava vivendo. E ele via os sofrimentos do povo, né, principalmente o povo nordestino, a seca, né, que são os problemas climáticos, mas que acabavam, né, resultando nos problemas sociais. E ele tenta retratar isso em sua obra. Nós vamos analisar algumas partes da obra através da animação produzida pela TV Escola, chamada Morte e Vida Severina. Nessa animação, eles ilustram o texto, eu vou colocar ela aqui, eles ilustram o texto. Deixa eu só retirar a foto dele. Então, esse era João Cabral de Melo Neto. Retirando a foto, vamos colocar o vídeo. Eles ilustram a escrita e preservam o texto que o João Cabral de Melo Neto escreveu. Por isso, eu vou colocar alguns trechos da obra e nós vamos analisando junto. A primeira parte é o personagem principal, Severino, se apresentando. Vamos observar como ele se apresenta. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessas Seis Marias. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias. Mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na... Então, nesse começo, ele já evoca a ideia principal do texto que ele vai abordar. A simplicidade, né, ao ponto de não haver individualidade. Então, quando ele fala que ele é um Severino igual a tantos outros, ele está falando assim: eu sou só mais um que passa por esses problemas, que passa por essas dificuldades. Tanto é que na imagem aqui, eles já colocam aqui, ó, o menino com a mãe e a cruz, símbolo do sacrifício, símbolo também do sofrimento. Então, ele já vai colocar aqui aquilo que ele vai trabalhar o texto. Na parte que ele fala na serra magra e ossuda, ele está evocando a ideia da fome. Então, ele já relaciona a seca e a fome, a falta de individualidade. Porque ele quer se colocar, né, evocar a ideia de que ele é só mais um. Mais um que sofre, mais um que passa fome, mais um que está na seca. Então, vamos continuar. E ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Aqui ele coloca já os problemas que o Brasil enfrentava. Aqui ele evoca a primeira coisa,
pernas finas. Quando ele fala das pernas finas, ele está se referindo da fome. Então, como as pessoas passavam muita fome, não possuía, né, a gordura, né, a camada, tecido adiposo, não tinha gordura. Então, ele fala do ventre crescido. O ventre crescido não se refere à gordura. Quando a gente fala de ventre crescido, no caso aqui a barriga grande, ele está falando dos vermes. Então, a falta de saneamento básico, a falta de acesso à higiene, saneamento básico, tratamento de saúde. Quando as crianças e as pessoas ficavam com vermes na barriga, lombriga, esse tipo de vermes, né? O ventre se estufava. Então, o corpo era magro, mas a barriga estufada. E aí ele fala que nós somos iguais por causa disso e iguais porque o sangue tem pouca tinta. Aqui é uma outra referência à fome. O sangue que tem pouca tinta é a anemia. Quando a pessoa está com anemia, ela fica com a cor pálida. E a anemia ela vem quando você não ingere ferro suficientemente. Ou seja, quando você não tem uma alimentação rica em nutrientes, você desenvolve a anemia. E aqui ele está se referindo a isso. Então, porque o sangue que usamos tem pouca tinta, ele está se referindo que as pessoas eram muito pobres e eram muito doentes, né, devido à falta de uma alimentação rica em nutrientes. Esse período que ele está descrevendo é tanto a situação dos pobres na Primeira República, quanto depois, quando o Vargas assume. Na Primeira República, a população, Primeira República que eu falo, ela é de 1889 até 1930, quando o Vargas, né, juntamente com o Rio Grande do Sul, juntamente com Minas Gerais, eles dão um golpe, né, o que é a Revolução de 30, e aí estabelece uma nova república, um novo pacto federativo, né, uma nova situação. Na Primeira República, o povo era totalmente excluído, independente de onde estava. Depois que surge a época do Vargas, o Brasil vai começar aos poucos a se industrializar, vai começar a pensar um pouco nos problemas sociais. Mas isso aqui no Sudeste. Na parte Nordeste, ainda vai enfrentar grandes problemas, né, de desenvolvimento e problemas sociais. A seca ela tem total relação com os problemas sociais. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. A de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. A de tentar despertar a terra sempre mais extinta. A de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Então, como ele vai falando, ele está buscando, o Severino está buscando se definir. E aí, tudo que ele vai falando, tem várias pessoas iguais a ele nessa situação. E por fim ele fala, então eu sou o Severino que emigra. E aí a gente tem essa relação, sofrimento e fome, emigração. Então, diante da fome, da dificuldade, do sofrimento, ele fala várias vezes, tentar abrandar a terra, tentar arrancar algum roçado das cinzas. Ou seja, tentar produzir alguma coisa naquela terra. Diante daquele trabalho, daquele sofrimento, de não conseguir, né, plantar, não conseguir, diante daquele clima, conseguir produzir o alimento, aí ele emigra. E aí nós temos a relação da emigração. A história desse livro, ele é a verdade. Durante a história, durante o vídeo, da animação, né, parece ser muito triste, porque ele toda hora ele encontra a morte em vários lugares. Todo lugar que ele vai, ele encontra a morte. E aí parece, né, que é um livro sem esperança. E na verdade ele termina com o nascimento de uma criança. E aí o Severino encontra a morte em todos os lugares, mas no final ele encontra a vida. Então no nascimento daquela criança ele encontra uma nova esperança. É o único momento onde ele encontra com a vida, com o nascimento da vida. Em todo momento ele vai encontrando com a morte.
conforme vocês podem assistir, né? Porque nós vamos trabalhar só alguns trechos, tá? E aí, a gente se dá, né, ao aspecto da imigração. O ato de migrar é quando as populações elas saem do seu ambiente de nascença, né, e vão para outros lugares. A vida do migrante é difícil. Não é fácil você deixar tudo que você conhece, a sua família, e ir para um lugar totalmente desconhecido. Ela pode ser dentre vários motivos. Geralmente, o motivo mais forte é o motivo econômico. No caso do Severino, né, ele, diante daquela pobreza, daquela dificuldade, ele vai à procura, e ele fala isso depois, de uma terra mais macia, de um lugar onde ele possa trabalhar, de um lugar onde tenha mais oportunidades. E aí, nós temos duas palavrinhas. O ato de emigrar e o imigrante. O que é isso? Quando uma pessoa, igual eu sou mineiro, mas eu moro em São Paulo. Quando eu saí de Minas, eu emigrei. O ato de emigrar é você sair de um lugar. Não importa para onde você vai. Então, eu emigrei de Minas. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sou um imigrante. O imigrante é aquele que chega num lugar. Então, quando você saiu lá de Alagoas, por exemplo, você emigrou de Alagoas. Quando você chegou em São Paulo, você é um imigrante, porque você entrou em São Paulo, tá certo? Então, os imigrantes italianos, os imigrantes holandeses, quando eles saíram da Holanda, eles emigraram, ou seja, saíram da Holanda, e são imigrantes, ou seja, entraram no Brasil. Tá? São imigrantes no Brasil e imigrantes da Holanda, tá certo? E aí, aqui a gente tem o problema, então, da imigração. Porque o estrangeiro, quando ele chega no lugar, ele leva um tempo para se adaptar. E dependendo do local, as famílias mais antigas, elas se fecham em seus núcleos. Aí a gente tem a ideia dos estabelecidos, que são o pessoal que já são dali, e os outsiders, que são os estrangeiros, aqueles que chegam ali. Então, quando uma cidade ela é foco de imigração, né? Um lugar é foco de imigração, nós temos a formação de várias camadas, de acordo com a chegada. Então, nós temos os mais antigos, que são os estabelecidos. Geralmente, eles se fecham numa comunidade de estabelecidos, né? De pessoas ali mais antigas. Geralmente, é o que tem as maiores propriedades, que tem os maiores recursos econômicos. E aí, nós temos os estrangeiros, os outsiders, aqueles que vão chegando depois e formando outras comunidades em volta dos estabelecidos. Então, aí nós temos o povo central, que é o povo mais antigo, dono dos meios de produção, dono das riquezas, e os estrangeiros que vão trabalhando, que vão ficando em volta desses estabelecidos. Geralmente, os estabelecidos, que são os mais antigos, acabam sendo os donos das terras e da riqueza, fornecendo emprego para os estrangeiros, ou seja, aqueles que chegaram depois, que geralmente eles formam um grupo de trabalho, né, em volta desses que foram os primeiros. E aí, continuando, né, esse processo de imigração, né, do ato de emigrar, que o Severino vai fazer, durante esse processo ele vai procurando serviço em vários lugares. E aí, um diálogo que é muito interessante é aquele quando ele encontra uma rezadeira, que é nessa parte aqui. É o segundo encontro dele com a morte. Pelas roças, pelos bichos, ali que se não é rica, parece remediada ou dona de sua vida. Ele encontra uma senhora que ele fala assim, se ela não é rica, pelo menos ela tem uma condição de vida. E aí ele vai querer saber se ali tem emprego para ele. Vou saber se te trabalho poderá me dar notícia. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Trabalho aqui nunca falta quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre na sua terra de lá? Pois sempre fui lavrador de terra-mar. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Também lá na minha terra de terra mesmo pouco há.
mas até a calva da pedra sinto-me capaz de arar. Também de pouco adianta. Nem pedra há aqui que amassar. Diga-me ainda, compadre, que mais fazia por lá? Conheço todas as roças que nesta chã podem dar. O algodão, a mamona, a pita, o milho, o caroá. Esses roçados o banco já não quer financiar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia lá? Melhor do que eu, ninguém sabe combater, quiçá, tanta planta de rapina que tenho visto por cá. Essas plantas de rapina são tudo que a terra dá. Diga-me ainda, compadre, que mais fazia por lá? Tirei mandioca de chance que o vento vive a esfolar e de outras escalavradas pela seca faca solar. Isto aqui não é Vitória, nem é Glória do Goitá. E além da terra, me diga, que mais sabe trabalhar? Sei também tratar de gado, entre urtigas pastorear, gado de comer no chão ou de comer ramas no ar. Aqui não é surubim, nem limoeiro, oxalá. Mas diga-me, retirante, que mais fazia por lá? Em qualquer das 5 taxas de um banguê sei cozinhar. Sei cuidar de uma moenda, de uma casa de purgar. Com a vinda das usinas, há poucos engenhos já. Nada mais o retirante aprendeu a fazer lá. Então aqui ela vai evocando, né? Ele fala dos problemas, né? Ele fala do trabalho, que ele vai procurando trabalho, e ela vai falando, então, o que você sabe fazer? O que você sabe fazer? E tudo que ele sabe fazer é justamente trabalhar a terra. Aí ele fala, eu sei plantar alimentos, né? Milho, tudo que a terra dá. E ela fala, isso o banco já não quer financiar. Então ele fala que ela está falando, tudo que ele sabe fazer, tudo aquilo que ele aprendeu, na verdade, já não serve ali naquela região, né? Então, outra parte que ele fala que sabia trabalhar no engenho, Severino, ela fala, mas agora já temos as usinas. E aí, com a usina e o maquinário, sobra menos espaço para emprego. Então, tudo isso são problemas, né, que o Brasil ele vai se industrializando e, ao mesmo tempo que ele vai se industrializando, uma parte da população vai ficando excluída dessa industrialização. É isso que ele quer mostrar nessa parte do texto. Ali ninguém aprendeu outro ofício, ou aprenderá. Mas o sol, de sol a sol, bem se aprende a suportar. Mas isso então será tudo em que sabe trabalhar? Vamos, diga, retirante, outras coisas saberá. Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer quando havia o quê, e havendo ou não trabalhar. Esta vida por aqui é coisa familiar. Mas diga-me, retirante, sabe benditos rezar? Sabe cantar excelências, defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas, sabe mortos enterrar? Já velei muitos defuntos, na serra é coisa vulgar. Mas nunca aprendi as rezas. Sei somente acompanhar. Então aqui ele fala, né, da falta do ensino. Como o retirante, que é o Severino, que está saindo, ele só aprendeu a trabalhar a terra. E aí ela vai falando, o que você aprendeu, E no final, né, ele conclui, suportar o sol, comer quando dá, e havendo ou não comida, sempre trabalhar, né? De novo, a evocação da fome, né? A fome e a falta do Estado, porque ele não sabia fazer nada. Ele não teve acesso à educação, não teve acesso a aprender algum ofício, a não ser trabalhar na terra. E ali já não tinha emprego para quem trabalhava a terra. E ele fica curioso, né? Já que não tem emprego para quem sabe só trabalhar a terra, da onde que essa senhora tira a riqueza dela? Tira, assim, como é que ela mantém a casa dela? E aí aqui a gente tem um momento que eu acho muito forte, né, da obra. Pois se o compadre soubesse rezar ou mesmo cantar, trabalhávamos a meias que a freguesia bem dá. Agora, se me permite, minha vez de perguntar, como a senhora, comadre, pode manter o seu lar? Vou explicar rapidamente, logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. E ainda, se me permite, que lhe volte a perguntar, é aqui uma profissão, trabalho tão singular? É sim, uma profissão e a melhor de quantas há. Sou de toda a região rezadora titular. E ainda, se me permite, mais outra vez indagar, é boa essa profissão em que a comadre ora está?
Tem um raio de muitas léguas. Vem gente aqui me chamar. A verdade é que não pude queixar-me ainda de azar. E se pela última vez me permite perguntar, não existe outro trabalho para mim nesse lugar? Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel nomear, remando contra a corrente da gente que baixa o mar, retirantes às avessas, sobem do mar para cá. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe na hora mesma de semear. E que ela fala, o que dá o lucro ali, o que ela trabalha é com a morte, encomendando os defuntos, fazendo as orações, né, rezando. Então, o emprego que tem na freguesia é aquele que é relacionado com a morte. Então, de novo, ele vai se encontrando com a morte, em vários momentos. No final, ele vai chegando aqui em Recife, né, que é a capital, já próximo ao mar, e aí, nesse lugar, ele fala da vida. Ele questiona se valia a vida a ser vivida. E aí, no momento que ele questiona, nessa parte aqui, ó. Diferença faz que esse oceano vazio cresça ou não seus cabedais. Se nenhuma ponte mesmo é de vencê-lo capaz. Seu José, mestre Carpina, que lhe pergunto permita, há muito no lamaçal apodrece a sua vida? Severino retirante, sou de Nazaré da Mata, mas tanto lá como aqui, jamais me fiaram nada. A vida de cada dia hei de comprá-la. Então, quando ele chega no Recife, não tem oportunidades lá para ele. Mesmo assim, ele não consegue encontrar oportunidades, mesmo perto do mar, né, do oceano. E aí, no final, termina com o nascimento de uma criança, e aí ele recupera a esperança. Nessa parte aqui, ó. Teólogos do lugar. E a banda de maruins que toda noite se ouvia, por causa dele essa noite, creio que não irradia. E este rio de água cega, ou baça, de comer terra, que jamais espelha o céu, hoje de letras vai um dia ser doutor. Minha pobreza tal é que não... De lama de ar. hoje enfeitou-se de estrelas. Que coisa não... E aí, por isso esse filme... Opa, desculpa, tirei aqui sem querer. Por isso, esse vídeo aqui, ele é considerado um alto de Natal, que é... Na verdade, em vez de defender a morte, ele está defendendo a esperança. Ele fala que mesmo aquela vida difícil, com o nascimento, com os nascimentos, é possível se encontrar a vida. No final, ele recupera a esperança, o Severino recupera a sua esperança. Então, o que ele queria fazer aqui era denunciar aquela vida difícil, né, o abandono que o Estado fazia às pessoas, né, daquela região nordestina, a vida difícil da região nordeste, tá? Então, conforme os poetas daquela região vão escrevendo, vai tendo as mudanças políticas, as pessoas vão vendo mais aquela região, vão sendo colocados, né, segurança jurídica, né, na lei. Mas o que vai mais modificar a situação é depois da Constituição de 1988, né, que nós vamos ter garantido direitos às pessoas que até então eram excluídas da sociedade. Então, todo esse processo da construção dos direitos que vai dar lá na Constituição de 88, ela é feita através de um longo processo, que vai demorar aí quase uns 80 anos, mais ou menos, para conseguir, tá? E até hoje, mesmo sendo garantido em lei, ainda nós temos os problemas da desigualdade social, da fome, das dificuldades, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco essa reflexão sobre o livro, que a aula possa ajudar, né, vocês a refletir sobre a nossa sociedade, sobre a forma de enxergar os direitos e deveres que a gente tem hoje. Então, se hoje nós temos alguns direitos garantidos em lei,
não foi sem dificuldade. Foi um longo processo. Muitas pessoas morreram sem ter acesso ao que você tem hoje, tá? Então, boa aula, bons estudos para vocês. E em breve a gente vai retornar com outra aula, tá? Muito obrigado.